a gente tem dados que 76% de todas as transações de pagamentos feitas foram por meios digitais. Seja por Pix, seja por cartão. O cartão foi 41%, Pix 30% um pouquinho. Então, assim, pagamento, a sensação agora é pagamento digital. A papelaria teve um efeito que foi interessante, porque a gente viu um salto gigantesco, se eu não me engano, em janeiro. Porque ano passado as aulas ainda estavam todas emboladas, né? Sim. Então, como o calendário alinhou, janeiro vendeu-se muito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PDV e hoje temos um episódio super especial, que eu tenho certeza que vai ter muito valor para todo varejista, porque a pergunta que todo varejista quer responder é: como é que foi o meu setor, como é que foi o varejo no primeiro semestre de 2023? E para isso, a gente está recebendo aqui hoje convidados super especiais, que são especialistas em analisar a economia do Brasil daqui da Stone. Então a gente vai poder falar hoje com o Matheus Calvelli, que é Economic Research da Stone. A gente vai conversar o índice que eles são responsáveis daqui a pouco, e com a Bruna Cataldo aqui, Head de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Propag. A ideia, pessoal, é que depois desse podcast vocês entendam mais o que aconteceu com o segmento de vocês, com o varejo brasileiro e quais são as principais oportunidades para que a gente cresça no nosso negócio, já que a gente vai ver daqui a pouco, esse ano tem se mostrado no primeiro semestre desafiador para quem está no varejo, e a única certeza que a gente tem é que uma das alavancas que todo varejista tem é usar tecnologia para vender mais. A gente vai falar qual é a média do varejo, mas claro, sempre tem pessoas abaixo da média, acima da média, e a gente vai dar algumas dicas para vocês durante o podcast de como ser acima da média. Então, fiquem ligados aí também. Então, Matheus, dá boas-vindas aqui, explica um pouquinho sobre você, cara, o que você faz, um pouco da tua história, antes da gente começar. Obrigado pelo convite, Thiago. Bom, de mim, eu trabalho no Departamento de Pesquisa Econômica da Stone, né? E sou um dos caras, fui responsável pelo desenvolvimento do índice Stone. Dentro das coisas que eu faço lá no time é basicamente acompanhar a evolução de mercado, como é que está a adquirência, como é que está o varejo, e espero hoje poder agregar no programa de vocês. Excelente. E você, Bruna, conta um pouquinho mais sobre a gente. Então, eu lidero o time de pesquisa do Instituto Propag, tanto para a parte de fazer os materiais de pesquisa, os relatórios, mas também quando a gente tem essas parcerias, que nem a gente faz com o pessoal do time do Matheus, de divulgar, né? Fazer a divulgação, ampliar o debate do sistema financeiro. Então, a gente trabalha meio que junto. Quando chegou no índice, o Matheus desenvolveu o índice, a gente escreve junto, e aí o Propag faz essa parte para chegar no varejista, né? Para o varejista poder realmente consumir esse material e ajudar nas decisões, enfim. Então, pessoal, procurem sempre, todo mês, índice Stone do varejo. Qual a data, pessoal, que está sendo lançado o índice? O índice costuma sair sempre entre dia 10 e dia 15 de todos os meses, assim. A gente tenta sempre ser o mais cedo possível, mas às vezes, por conta de diversos fatores, a gente acaba atrasando um pouco. Mas o objetivo é sempre sair entre dia 10 e dia 15. Ou seja, pessoal, terminou o mês, o pessoal começa a fazer todos os cálculos e computar aqui para conseguir falar no detalhe sobre como está o segmento de cada um. E é uma excelente referência para todo mundo que trabalha no varejo. Porque se o meu negócio está crescendo 5%, mas o mercado está crescendo 10%, eu sei que eu tenho uma oportunidade. Se por acaso o mercado está caindo e eu estou conseguindo crescer, eu sei que eu estou conseguindo me destacar mesmo no cenário desafiador. É excelente para o varejista poder ter esse parâmetro e com certeza é muito útil para todos nós aqui que trabalhamos com varejo. Então, vamos entender um pouquinho o começo desse índice, porque, Matheus, a gente começou a formar, qual foi a ideia que você teve aí junto com o time para fazer o índice Stone do varejo. Me conta um pouco mais sobre isso. Claro. Então, na verdade, isso começa, como muitas coisas, quando a gente fala de indicador de economia, com a pandemia. Lá em 2020, a gente fomos um dos times que foi destacado para poder fazer assim, olha, vamos entender o que está acontecendo, vamos acompanhar como que as coisas estão se movimentando, qual que é o prognóstico, vai crescer, não vai, qual que é de fato o impacto disso. E nesse período a gente criou muitas métricas, muitas medidas, muitos indicadores para a companhia ir acompanhando, entendendo o que estava acontecendo.
Na época era muita correria, né? Quando o mundo caiu e a gente teve que fazer isso com muita pressa. Mas ficou aquele negócio assim, assim que terminou, a gente falou assim, a gente precisa ter um indicador econômico confiável que todo mundo pudesse consumir. A gente ficou nessa vontade e sempre pesquisando, analisando, lendo alguns artigos sobre o assunto. E felizmente demorou, mas em 2022 a gente conseguiu de fato, cara, vamos sentar e vamos fazer isso com calma. E aí a gente sentou, inicialmente a ideia era que fosse uma coisa pra gente, mas só que a gente ficou tão surpreso com os resultados que a gente falou assim, cara, não, isso tem que ir para o público, isso tem que ir para todas as pessoas que tiverem interesse poderem consumir. A gente falou assim, isso é um produto que a gente quer fazer para todo mundo, assim, a gente quer ajudar a discutir a economia no país, a gente quer ajudar o varejista, o comerciante, todo mundo que a gente puder a tomar melhores decisões, entendeu? E aí foi basicamente isso, assim, a gente teve a incepção da ideia lá em 2020, a gente começou a, de fato, construir no meio do ano passado, no meio de 2022, e aí a gente conseguiu lançar junto com o pessoal da Propag em janeiro a primeira versão. Excelente, pessoal. Então, mais uma vez, procurem sempre entre 10 e 15 o índice Stone do varejo no site do Instituto do Propag. A gente aqui da Lynx também vai estar dando visibilidade para o índice o máximo que a gente puder. Então, espero que vocês tenham acesso a essa informação o quanto antes. Então, vamos falar direto aqui, conversar sobre varejo, conversar sobre o que aconteceu no varejo brasileiro nesses primeiros 6 meses. E, Bruna, queria começar contigo, e Matheus pode complementar também. Quais foram os resultados do varejo nesse primeiro semestre? O que é que aconteceu? Se eu tenho que falar até agora, aqui nos 6 primeiros meses, me conta um pouquinho. Tá, vou começar resumindo e depois eu dou uma explicada um pouco maior. Quando começou 2023, os primeiros resultados foram positivos, assim. Ao longo do semestre, começou a ficar mais desafiador. Então, assim, o primeiro tri, a gente olhava para os dados e ainda não dava para exatamente perceber um padrão. Então, janeiro foi um período, teve algum crescimento, principalmente porque o final de 2022 tinha sido ruim em relação a 2021. Só que aí veio fevereiro, carnaval, feriado não comercial pro varejo é muito difícil, março deu uma estabilizada, então quando a gente estava avaliando ali o primeiro trimestre não tinha exatamente um padrão. No segundo trimestre a coisa ficou um pouco mais difícil, então abril foi mês de queda, maio foi mês de queda, quando chegou em junho, queda de novo em comparação com o ano anterior, né? Então, chegou em junho, teve uma queda de 4,2% em relação a junho de 2022. No acumulado do semestre, assim, foi uma queda de perto de 3%, né? 3,4%. Mas, apesar de ter sido um semestre muito desafiador, com o segundo trimestre inteiro de queda, a gente percebeu que quando a gente para de comparar o anual, né? Comparar com o mesmo período de 2022, quando a gente compara com o mês anterior, né, a comparação mensal, o sinal já é de alguma estabilização. Então, quando a gente pegou a comparação de junho de 23 com maio de 23, a gente já encontrou que no índice geral de varejo teve uma queda de 0,1%, então, assim, praticamente estável. E se a gente pega o índice restrito, que retira alguns setores, material de construção, combustíveis, já teve um crescimento de 0,3% em relação ao maio. Então, assim, foi um semestre desafiador, um segundo trimestre bem difícil. Os níveis ainda estão abaixo de 2022, né? Então, um resultado complicado. Mas a gente conseguiu, né, nessa comparação mensal, ver que, por enquanto, pelo menos, a gente não sabe se vai continuar, mas teve um período ali de a queda tá dando uma segurada, assim. Muito legal. Então, a gente sabe, né? Então, a gente já tem esse dado que foi um semestre de queda, em geral. Então, para todo mundo aqui, Matheus, você falou exatamente, foi 3,4%, é isso, a queda? A queda geral do semestre foi 3,4%. 3,4%. Então, para todo mundo aqui que teve um resultado acima disso, vocês estão acima da média, abaixo disso, a gente tem que se preocupar um pouco. E, claro, isso muda para o estado, muda para o segmento. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também aqui. E para quem quiser mais detalhe, baixem. A gente vai colocar aqui no nosso PDV, nos comentários. Baixem todo o material que vocês vão conseguir ter os números no detalhe para vocês. Então, tentando entender um pouco mais, a gente já entendeu no geral, né? Mas vamos tentar falar de segmento, das categorias, assim. Quais foram as categorias que lideraram as quedas?
Quais foram as categorias que cresceram até um pouco nesse cenário desafiador? Como é que se deu o varejo nessa distribuição? Sim, então, a gente, como a Bruna falou, no início a gente teve ali, principalmente em janeiro, um movimento positivo que surpreendeu, e aí acho que vale pontuar especificamente janeiro, porque foi o único mês que o vestuário veio bem. O vestuário vem sofrendo muito, e não é só desse ano. Basicamente, o único número... A gente teve esse janeiro positivo, a gente tem um número positivo em julho de 2022, então, assim, muitos meses. E aí, agora, esse mês, a gente, pela primeira vez, tem algum sinal minimamente positivo no vestuário. Então, o vestuário sofreu bastante, todo o setor de vestuário sofreu bastante, não só esse ano, mas ano passado também. A gente viu que foi uma coisa para a gente um pouco surpreendente, porque dado o cenário de juros e tudo mais, a gente viu o setor de móveis e eletrodomésticos aparecendo como destaques positivos há alguns meses. No início do ano, a gente entendia isso como promoções e descontos, porque o final do ano tinha sido ruim, né? Mas mesmo depois, passado isso, em março, o segmento voltou bem novamente, assim. Dito isso, a grande fortaleza do varejo durante todo o semestre foi o artigo farmacêutico. Assim. O artigo farmacêutico se manteve bem o semestre inteiro, e quando tinha queda, as quedas eram pequenas, entendeu? Então, de maneira geral, é isso. Os outros segmentos que a gente analisa, todos não foram bem. O setor de papelaria não foram bem, assim, em níveis, alguns um pouco piores do que os outros. Mas eu diria que os destaques principais são esses, assim. Excelente. E assim, o que eu queria tentar fazer um pouco de análise em cima disso, né, para quem tá escutando, a primeira coisa sim, existe uma mudança de comportamento de consumo que vem na pandemia, né, principalmente para moda, com o pessoal mais em casa, home office, etc., que realmente tirou um pouco o pé do consumo de alguns tipos de roupa, né, porque outros tipos, a parte de mais conforto para usar dentro de casa e etc., isso tem sido uma tendência. Então, o home office, ele muda um pouco como as pessoas se comportam e a necessidade muda também. As pessoas começam a ter outras necessidades. A gente tem visto, na maior parte dos negócios, uma importância para o trabalho no escritório, onde a maior parte das empresas adotaram o modelo híbrido, X vezes na semana no escritório e alguns dias tendo a possibilidade do home office. Então a gente vê mais ou menos que para a grande parte das empresas, é claro que cada empresa tem a sua especificidade, para quem trabalha aqui no varejo, em loja, não tem como fazer home office, né, turma? Tem que estar na loja, vendendo, barriga no balcão lá com o cliente. Mas isso, para quem trabalha com varejo, tende a se estabilizar um pouco também, principalmente por isso que a gente vê essa recuperação em moda, porque as pessoas estão voltando para a rua, os eventos estão voltando cada vez mais, as pessoas estão indo mais para o escritório, o que gera e volta a gerar uma demanda no vestuário. Farmácia, obviamente, eu acho que ela é um destaque pela competência do que tem sido feito no setor de farmácia aqui no Brasil. É um dos segmentos que eu falo, cara, eu faço muita pesquisa de mercado, ir para fora para ver o que está acontecendo em Nova York, para ver o que está acontecendo na Europa, na Ásia. E um segmento que a gente não perde para nenhum lugar do mundo é farmácia. Se você entrar numa farmácia aqui do Brasil e numa farmácia lá de fora, eu ouso dizer que a farmácia do Brasil, o visual merchandising é melhor, é mais fácil de navegar, o mix de produto é interessante. A gente cresceu e evoluiu muito nesse segmento no Brasil, e eu acho que a evolução de alguns players do mercado puxaram os concorrentes para poderem se puxar também. Eu acho que é uma competição saudável que aconteceu, e junto com a preocupação maior das pessoas com a saúde, com a pandemia, todo mundo se preocupou um pouco mais, todo mundo pensando mais aí ou em higiene ou na sua saúde, com mais preocupação. Então isso também... Então a gente consegue analisar motivos reais do porquê esses comportamentos são obtidos. Mas o que me interessa mais de falar para o pessoal turma, se o segmento de vocês foi citado aqui pelo Matheus e vocês, a moda tá caindo, então é isso mesmo, o meu negócio tem que cair. Não é isso que a gente tá querendo falar. Ao mesmo tempo que a média é cair, a gente tem players de moda com capital aberto que divulgam resultados que estão falando de crescimento de 20%, 30%. E aí o que a gente nota e que eu queria tentar falar para vocês são as alavancas para fazer o negócio crescer. A primeira alavanca, e a gente está aqui falando de tecnologia, mas não poderia deixar de ser diferente, é gente. A primeira alavanca é pessoas. Eu conseguir ter as pessoas no centro da minha organização e tratar bem essas pessoas para que elas tratem bem os clientes.
Toda vez que alguém chega para mim e fala, Thiago, meu negócio não tá legal, eu preciso fazer algo que faça o resultado dele melhorar semana que vem, sempre pensa o que você pode fazer para motivar o teu time dentro de loja, para que eles estejam incentivados e que eles estejam felizes de estar ali, empolgados com o produto, porque quando a pessoa vende o produto com entusiasmo, vocês devem ter percebido que o vendedor acaba com o estoque daquele produto na mesma semana. Então, gente sempre vai ser a principal alavanca, mas outra alavanca muito forte que a gente está aqui e a gente habilita os nossos clientes para fazer isso é a tecnologia. Então, tem muita coisa que vocês podem procurar com tecnologia para vender mais. Então, a gente tem visto muito forte, para citar algumas, tá? Motor de promoção, onde se você comprar um produto, você ganha um desconto naquele outro produto, podendo fazer a pessoa aumentar o tamanho da cesta. Isso é muito forte. A gente tem visto em alguns clientes melhorar 40% a 50% da venda, porque o cliente é sempre incentivado a levar alguma coisa a mais, melhora o ticket médio. Cashback. Em média, 20% das pessoas que recebem o cashback voltam para comprar. Então, o nosso produto de cashback tem aumentado a venda de quem usa 20%. Então, isso é uma grande alavanca. Uma outra alavanca é a digitalização do negócio. O digital ele vem crescendo bastante, a gente sai aqui dos anos 2000, onde praticamente 99% de todo o varejo acontecia dentro da loja física, e agora a média global é que 20% já digitalizou. Aqui no Brasil, 12,3%. Então a gente não está muito diferente, expectativa é terminar esse ano com 13% digitalizado. Então, para quem ainda não digitalizou o seu negócio, tem dois fenômenos. A primeira é que o digital influencia a compra do físico. A gente tem dados onde mostra 82% de tudo que é comprado no mundo físico é influenciado pelo digital de alguma forma. Ele vai na loja comprar, mas ele olhou aquele produto antes dentro do e-commerce, ou ele olhou aquele produto antes dentro do site. Dentro do Instagram, desculpa. Então, mídia social, site, extremamente importante para fazer vender mais. E a gente também tem a possibilidade aqui de levar os produtos para marketplace. Levar os produtos para, se você não tem seu site, ou se você tem seu site e também quer vender nos grandes marketplaces brasileiros, já que 70% da venda do e-commerce brasileiro está dentro dos marketplaces, é importante aprender a trabalhar com eles. É um produto super importante, que é o nosso hub de marketplace, a gente faz isso através da Plug2 aqui, mas a gente tem visto que digitalização mais marketplace é capaz de gerar, para quem vende normal aqui, 60% a mais de venda. Essa é a média que a gente encontra nos nossos clientes. Então, eu já falei motor de promoção, eu já falei cashback, eu já falei digitalização do teu negócio. Tem muita oportunidade. Para quem já é digital, tem que começar a pensar num negócio que a gente chama de omnichannel, que é plugar o estoque da loja física disponível no online. Isso é uma outra grande alavanca capaz de aumentar quase 3 a 4 vezes o que você vende online. Então, mais uma vez, tecnologia pode ajudar muito a alavancar os seus negócios. Se o negócio está ruim, você tem chance de estar crescendo. E se está crescendo, você tem chance de estar crescendo mais. Mas nada funciona se gente não estiver alinhado, se o pessoal estiver querendo usar. É uma mudança cultural. Mas voltando para os nossos dados, porque eu não queria deixar o pessoal aqui sem ter essas alavancas, vamos falar, Bruna, no comparativo entre loja física e online, que a gente começou a falar isso. O que você tem visto em meio de pagamento? O que tem se destacado assim? Então, você falou que queria voltar para os dados, eu vou falar os dados, mas a gente vai continuar falando de tecnologia e digitalização, porque é o fenômeno. A gente tem, né, o time, né, de Economic Research e o Propag, a gente tem outros produtos que a gente faz em parceria. Um deles a gente acompanha o mercado de pagamentos, né, o nome é Pagamento em Dados. E, assim, a gente faz desde 2021, e a gente às vezes fica com medo de ficar repetitivo, mas é porque todo relatório começa... porque o destaque foi digitalização. E não foi diferente. Para o primeiro semestre de 2023, especificamente, esses dados especificamente saem com um pouco de delay. Então, eles só estão disponíveis, os públicos, até março. Então, só tem meio que para o primeiro tri. Mas, mesmo assim, preciso dizer que todos os relatórios desde 2021, o diagnóstico é o mesmo. E o do primeiro trimestre de 2023 também. Então, assim, a gente tem dados que 76% de todas as transações de pagamentos feitas foram por meios digitais. Seja por Pix, seja por cartão. O cartão foi 41%, Pix 30% um pouquinho. Então, assim, pagamento, a sensação agora é pagamento digital. E quando a gente olha também especificamente dentro dos digitais, assim, por exemplo, o mercado de cartão, teve um crescimento forte no trimestre.
de mais de 10%. Mas quando a gente olha especificamente para os meios digitais, então a gente chama no relatório são os gastos não presenciais. Que em termos mais simples é a pessoa botar o cartão ali para comprar no e-commerce, para comprar no aplicativo. Teve um crescimento muito forte. E assim, é isso, também há muito tempo tendo um crescimento muito forte. O dado é que assim, os brasileiros gastaram em torno de 180 bilhões de reais nesse formato, né, de pagamento. E que teve um crescimento de 10,8% ali em relação ao primeiro tri de 2022, puxado pelo uso do cartão de crédito no e-commerce, pelo uso do cartão pré-pago no e-commerce. Então, o brasileiro tá, assim, do ponto de vista de cartão, cada vez mais. Mas um fenômeno que chama muita atenção é que, na verdade, o Pix P2B, né, que é da pessoa para o negócio, né, o Pix cresceu muito, foi uma revolução ali da pessoa para pessoa, mas agora ele também teve uma entrada legal no e-commerce, especificamente porque ele está trazendo clientes novos para o e-commerce. Então, tem alguns dados de que muitas pessoas que compram com Pix no e-commerce, eles estão comprando no e-commerce pela primeira vez. Então, tem o crescimento ali, o cartão crescendo muito no e-commerce e o pessoal trocando o boleto pelo Pix. Então, assim, o brasileiro está muito feliz com o pagamento digital, isso está trazendo cliente novo para o e-commerce. E no físico, o digital também está aparecendo porque teve o pagamento por aproximação, né? Seja tanto você aproximando o cartão, quanto aproximando uma carteira digital, um relógio, né? Que tem smartwatch. A aproximação cresceu 85% do primeiro tri de 2023 em comparação com o primeiro tri de 2022. Então, a pandemia foi assim, é isso que o Matheus falou, tudo volta um pouco para a pandemia, mas existia um questionamento, será que o brasileiro vai continuar digital, vai continuar querendo pagar digital, indo para o digital no e-commerce, por que quer pagar digital? Será que depois da pandemia volta? Até nos primeiros relatórios a gente se perguntou isso, não voltou. Aí a gente começou a crescer muito alto, né? 85% é um valor muito alto de crescimento. Vai estabilizar. Não estabilizou, pelo menos não até agora. Então, em termos de pagamento, essa lógica do digital, né, acaba que sempre toca com o varejo, então também está digitalizando muito, assim, apesar dos dados do varejo, né, que a gente falou, foi um semestre muito difícil, do ponto de vista do que o brasileiro está procurando para pagar, ele está procurando pagar com o cartão cadastrado no aplicativo, pagar, ao invés de pagar o boleto que demora 3 dias, usar o Pix. Essa é uma tendência, assim, que os dados que a gente tem mostraram bem forte. Excelente, né? Tentando dar alguns dados nossos aqui, eu acho que para quem está escutando a gente, é importante esse disclaimer, né? A gente tem aqui a união da Stone e da Lynx, né? A Lynx é a grande plataforma de software do varejo brasileiro, para vocês terem ideia, a gente tem 836 bilhões de reais passando todos os anos pelos nossos PDVs. Do mundo do RP, de PDV e etc., a gente tem 46% do volume total transacionado. E dentro do e-commerce, o e-commerce brasileiro é cerca de 220 bilhões, 160 bilhões passam por dentro da nossa solução de alguma maneira. Então a gente também tem muito dado de comportamento acontecendo aqui dentro. E a gente viu o primeiro semestre do varejo brasileiro no digital, falando especificamente, cresceu 21,4%. Esse é o nosso número aqui, os primeiros 6 meses. Então, enquanto a gente fala de uma queda no varejo físico de 3,4%, a gente vê um crescimento do digital de 21,4%. E isso vem em cima de um crescimento que desde 2020, quando as lojas fecharam, e tem muito a ver, Bruno, com o que você estava falando da aceleração. Quando as lojas fecharam, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu seu e-commerce no mundo. A gente cresceu 68% no e-commerce em 2020, depois a gente cresceu 48% em 2021, a gente cresceu 23%, 24% em 2022 e estamos caminhando aí para fazer 20%, 21% em 2023. Ou seja, é um crescimento que, mesmo que depois que as lojas abriram, eles continuam. E aí eu já não estou mais falando sobre média, a gente tem um produto muito forte aqui dentro, que é o nosso QR Links, que a gente chama, que a gente pega todas as carteiras digitais, incluindo o Pix, e a gente coloca como opção de pagamento para quem... a gente já tem mais de 10 mil estabelecimentos que são clientes desse produto. E a gente viu um crescimento do Pix de 310%. 310% de crescimento das pessoas querendo, dentro do mundo físico, querendo pagar com Pix. Então isso a gente vê também, para quem está escutando a gente aqui, precisa dar mais opções de pagamento para o cliente. A grande verdade é que existe uma correlação muito positiva entre a quantidade de formas de pagamento que você aceita e o quanto mais você consegue vender. Então é uma facilidade que o cliente tem procurado.
E aí, tentando passar um pouco mais desse caldo, quando a gente vê também aqui dentro do nosso sistema, a gente vê exatamente esse comportamento que vocês viram monitorando os dados de pagamento de cartão de crédito do Brasil nos segmentos, e a gente viu essas alavancas que eu citei para vocês. Mas voltando aqui a falar, Matheus, sobre o nosso índice, o cenário econômico brasileiro, eu queria duas coisas, assim. A gente queria falar um pouco mais sobre as regiões, né? Porque a gente já falou de maneira condensada o que aconteceu. A gente já chegou nessa queda, a gente já chegou que o começo do ano começou um pouco mais aquecido, o segundo trimestre ali, abril, maio, junho, foram trimestres desafiadores. Eu gostei dessa palavra, desafiador, é uma boa palavra pro varejista. Então, a gente teve aqui um trimestre desafiador, mas o que contribuiu para essa queda acontecer, assim? Num cenário, falando de um cenário macroeconômico, o que você acha que contribuiu para isso? Então, Thiago, a gente saiu de um final de ano passado com inflação alta, né? As famílias brasileiras muito endividadas e a gente fomos ver o tamanho do impacto disso, na verdade, acho que foi esse ano. O final do ano passado já foi fraco, né? Mas a porrada mesmo, digamos assim, veio no início desse ano. Então, assim, a gente fala hoje de, assim, só, por exemplo, PJ, né? Empresas mesmo. Concessão de crédito para PJ caiu 24%, sabe? Do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre de agora. Então, por conta de juros altos, está todo mundo avesso a risco, né? As pessoas estão comprando menos, todo o consumo cai. E não só isso, mas a renda das famílias ficou muito comprometida para poder pagando essa dívida, né? que foi feita. Então, assim, hoje a gente já tem, mesmo dados também do primeiro trimestre, 28% das famílias estão com renda, 28% das famílias, não, perdão, 28% da renda das famílias já está comprometida só para pagar dívida. Se você considerar que numa casa normal, 1/3 do gasto é com moradia, 1/3 do gasto é com alimentação, não sobra nada, não é verdade? Então, assim, esse cenário de juro alto, de inadimplência, complicou muito a vida, não só das pessoas, mas impediu as pessoas de consumir, né? Então, uma das coisas que um dos exemplos, acho que disso, que faz parte dos destaques regionais do ano, é que ano passado foi quando a coisa começou a normalizar, né? Então, assim, e como o dólar estava muito alto, a gente viu o brasileiro viajar muito dentro do Brasil. Conclusão, o Nordeste foi muito bem no início do ano passado. Esse ano, a coisa inverteu. As pessoas não tinham mais dinheiro para poder viajar. E, consequentemente, alguns dos piores estados que a gente viu ao longo do primeiro semestre foi no Nordeste, assim. Em particular, a gente, acho que foi destaque, infelizmente, vários meses, que foi o Rio Grande do Norte, que, além disso, estava passando por um problema de segurança muito sério, né? E, assim, fora desse eixo, que aí é o outro lado completo da moeda, que, assim como eu falei de que artigos farmacêuticos foi a fortaleza do varejo físico, o Espírito Santo foi a fortaleza do Brasil nesse primeiro semestre. Assim. Até em fevereiro, que como a Bruna falou, foi um semestre de carnaval, um mês de carnaval, que comparado com o ano passado, que a gente não teve carnaval no mesmo nível que teve esse ano, e esse tipo de feriado não comercial tende a afetar negativamente, mesmo em fevereiro o Espírito Santo foi positivo. Então, assim, completamente na completa contramão, basicamente, do país inteiro. E um outro destaque que a gente tem, assim, que destoa um pouco, eu diria, foi Rio Grande do Sul, que também foi destaques negativos em vários meses ao longo desse semestre, assim. Já está no 4º mês consecutivo de queda. Isso. E honestamente, a gente até nem não entende muito bem por quê, porque o Paraná teve meses positivos, o Sul está num nível bem na mediana, assim, do resto do país, e, no entanto, o Rio Grande do Sul, isoladamente, tem vindo mal, assim. Então, acho que é isso, assim, a gente está nesse cenário de inadimplência. A gente, enquanto isso, digamos, não melhorar, o consumo das famílias vai ficar reduzido. É isso.
Excelente. E vamos pro região, assim, primeiro. Vocês já deram os destaques, vocês falaram do Espírito Santo aqui, que tem se destacado no varejo, falaram do Rio Grande do Norte como um grande ofensor do índice, mas a gente aqui é muito diverso, a gente vai ter pessoas de várias regiões aqui assistindo, então para deixar um pouco mais claro, a gente tem 3,4 como a média de queda do primeiro semestre. Uhum. Se a gente tivesse falar com região, separando Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, vocês podem falar cada um assim, essa tá acima da média, abaixo da média, só pra gente ter o macro geral, assim? Acima da média, eu diria que provavelmente só a Zona Norte, tá? Acre também foi um estado positivo praticamente. Rondônia também, né? Rondônia também, Amapá também foi destaque positivo há alguns meses, pelo menos um mês. Então, assim, a Zona Norte foi melhor do que o resto do país. O restante, tirando esse destaque do Rio Grande do Sul, que acaba, obviamente, Sul não é uma região de muitos estados, então você acaba puxando a média toda para baixo. Tirando isso, o resto foi mais ou menos na mesma linha, e a gente tem esse destaque, porque é um efeito, para mim, muito claro de uma questão da parte turística que afetou muito uma região do Nordeste, não é o Nordeste como um todo, mas uma região do Nordeste, entendeu? Então, como eu falei, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas acho que o importante frisar, eu acho que, digamos assim, a gente fala, né? O desvio padrão é pequeno, tá? Então, o que eu quero dizer isso, assim, é que todo mundo foi mais ou menos mal na mesma nível. Não tem não destoou tanto. Porque justamente como o motivo disso é um efeito macroeconômico que é inteiro no Brasil, afeta igualmente todo mundo, entendeu? Acho que vale até dar o exemplo que, assim, pegando os 2 últimos meses, em junho, só 5 estados cresceram. Em maio, só 4. E aí costumam ser os mesmos, Espírito Santo, Acre, Rondônia. Então, apesar de ter essas diferenças, né, o Nordeste sofreu um pouco mais, mas no limite, assim, foi bem horizontal, assim, os destaques mesmo que são mais os estados até do que as regiões. Isso. E assim, pessoal, vocês falaram muito sobre destaque positivo para farmácia e destaque negativo para moda. Tem mais algum outro setor para ir para a média, perto do positivo, mais algum outro setor mais para o negativo que vocês poderiam falar para a gente? Vários setores flutuaram, assim... Tiveram vários meses que todos os setores tiveram resultados negativos. Eu acho que o que teve um pouco mais de diferença é que alguns setores as quedas eram um pouco menores, assim. Entendi. Então, setores que não foram destaque negativo em nenhum mês, assim, digamos, acho que papelaria não chegou a ser destaque tão negativo no semestre. A gente teve papelaria teve um efeito foi interessante, porque a gente viu um salto gigantesco, se eu não me engano, em janeiro. Porque ano passado as aulas ainda estavam todas emboladas, né? Sim. Então, como o calendário alinhou, janeiro vendeu-se muito, porque não é o típico de se vender, né? A parte de supermercados, e aí de supermercados, não digo só supermercados, mas digo assim, produtos alimentícios, né? Melhor. Também não teve quedas muito expressivas quando você compara com, por exemplo, tecidos e tudo, a parte de vestuário e tudo mais. Até porque, assim como artigos farmacêuticos, é uma coisa de necessidade primária. Então, tende a sofrer menos nesse tipo de cenário mesmo, né? Mas fora isso, o que eu comentei, no início do ano teve esse efeito que para a gente foi interessante, que parte de imóveis eletrodomésticos teve alta. Assim, a gente não esperava, porque na inadimplência... Tudo bem, isso aconteceu exclusivamente em janeiro e março. E depois ele entrou na linha com todo mundo. Mas foi... Tipo assim, eu tenho certeza que isso segurou muito o semestre de um setor como esse, num período tão desafiador. E também é o que o Matheus falou, alguns reajustes da pandemia. Da mesma forma que o carnaval acabou sendo um ajuste para baixo, porque 2022, 2021 não teve, né, tanto... 2023 já foi full carnaval, então pro varejo ficou um pouco mais difícil. Teve o contrário, né? Quando as escolas ajustaram da pandemia, o setor de papelaria acabou também, no início do ano, assim, tendo um up.
Depois ele caiu, que nem os outros, mas as quedas tendiam a ser menores do que esses destaques negativos que a gente falou. Excelente, pessoal. Bem, a gente tem muita coisa para, primeiro, agradecer pelo trabalho que vocês têm feito. Mais uma vez, eu acho que tem muito valor para todo varejista que está escutando. Se alguém sentiu que a gente não mencionou o seu setor aqui, baixem os relatórios, lá vai ter tudo detalhado, um por um. Usem essa informação para provocar o negócio de vocês e também busquem essas alavancas que a gente falou aqui. Mas eu queria terminar aqui o nosso podcast falando sobre o futuro, falando sobre o segundo semestre. Até porque o segundo semestre, para alguns negócios de varejo, eu não estou dizendo que essa é a média do varejo brasileiro, mas para alguns negócios de varejo, quase 65% a 70% vem da venda do segundo semestre, porque a gente tem Black Friday, a gente tem também Natal, que é muito forte, para alguns negócios você vende de dezembro e novembro 2 a 3 vezes acima da média de um mês normal. Então a gente tem datas comemorativas importantes, a gente tem um cenário, pelo que eu entendi, que também está se mostrando um pouquinho melhor, ou pelo menos estabilizando a queda. O que vocês podem falar, e mais uma vez, né, de perspectiva para o segundo semestre? Sim, então, como a gente, dado o que a gente viu o semestre inteiro, junho foi uma surpresa positiva, porque no limite a gente viu que a queda aparentemente estabilizou. Então, assim, isso já melhora muito o prognóstico que a gente tinha comparado com maio, por exemplo, que parecia que a gente ia continuar caindo até o final do ano. Então, a gente tem isso. Segundo, como eu falei no início, o agregado do semestre não é tão ruim assim, 3%, certo? Não é um mundo que está acabando, assim. E o final do ano passado foi fraco. Dito isso, como a gente está sempre comparando com relação ao ano passado, é provável sim, tipo assim, não sei se é o mais provável, eu acho que a gente provavelmente ainda vai ter muitos meses difíceis pela frente, mas é provável que a gente termine o ano, por exemplo, no 0-0, entendeu? A gente não consegue dizer isso, cravar, falar, com certeza, não é nada disso, assim. Acho que o varejo ainda vai ter meses difíceis pela frente, mas isso é uma possibilidade, dada essa estabilização que a gente viu logo no finalzinho, assim. E existe um outro fator que é a grande surpresa, assim, que a gente não tem a menor condição de quantificar, que, de novo, vem, digamos, da minha experiência de analisar como as coisas estavam na pandemia, que a gente viu que demanda reprimida é um negócio de maluco, assim, né? A gente via negócios onde a empresa deixava de vender 40% em 2 meses porque o negócio estava muito bom, muito ruim. Aí você aliviava um pouco a pandemia e o cara vendia, compensava isso tudo nos 2 meses seguintes. Então, assim, isso a gente não tem a menor condição de quantificar. E eu tenho certeza que o consumo está bastante reduzido nesse primeiro semestre, assim. Então, a gente pode ter surpresas positivas. No entanto, e aí eu preciso ser honesto, que o cenário ainda é de, cara, provavelmente vamos passar o segundo semestre a níveis inferiores a 2022. Dado como o final foi ruim, o final de 2022 foi ruim, eu imagino que os níveis, o nível das quedas vão ser menores do que o que a gente viu no primeiro. Mas ainda assim, é desafiador, mas como você falou, tem datas festivas, tem vários feriados comerciais que podem mudar bastante a cara do segundo semestre, assim. Importante é que estabilizou, isso que é importante. Que bom. Pessoal, então assim, era essa mensagem que a gente queria trazer para vocês. Antes de passar para o pessoal para algumas considerações finais, eu queria tentar falar sobre esse segundo semestre também. O segundo semestre, a gente já falou da importância para alguns negócios e volto a dizer da importância da gente se preparar para fazer uma Black Friday boa, para a gente fazer um dezembro bom, e a preparação começa agora. Para quem está escutando a gente aqui, se vocês querem usar a tecnologia como alavanca, que é uma das alavancas que eu falei, comecem já, procurem, é muito mais barato do que vocês imaginam, é muito mais fácil de usar do que vocês imaginam. Mais uma vez, tem muita coisa legal a ser conquistada e tem muita coisa grátis, inclusive. Porque é muito mais uma questão de mindset, de você entender que você não pode mais esperar o cliente entrar na sua loja,
porque fluxo cai de loja física nos últimos 10 anos, cerca de 10% todo ano, por causa dessa mudança de comportamento de consumo que a gente falou, que a busca ela começa a ser online e a compra majoritariamente é física. A gente tem 88% do varejo rodando no mundo físico hoje aqui no Brasil, mas as pessoas estão descobrindo online. Um exemplo que eu gosto de dar de uma conversa que eu tive com o CEO da Mercedes, eu conversando com o CEO global da Mercedes, ele falou, olha, em média, 10 anos atrás, um cliente vinha 7,2 vezes na concessionária para decidir a compra do carro. Fazia test drive, trazia o filho, trazia a esposa e etc. Hoje, 2023, a média é 1,2 vezes. Nossa. Ele vai na concessionária, ele já compra o carro. Porque a pesquisa, ele já viu o vídeo, ele já viu o review, ele já leu a revista, ele já fez essa pesquisa online. A mesma coisa acontece em todos os negócios de vocês. Se o cliente entrou no estabelecimento de vocês, é porque ele quer alguma coisa. É porque ele quer comprar alguma coisa. Então, aumentou muito a conversão, que é a taxa de conversão que a gente fala. Então, se preparem para tentar receber o cliente de vocês da melhor forma possível e para coletar dados do cliente de vocês, pegar o número de telefone, cadastrar, associar o cliente à venda, para você conseguir fazer um pós-venda e fazer com que esse cliente volte mais vezes e volte perto das datas comemorativas que a gente falou. Pense em cashback, motor de promoção, digitalização do negócio, que eu tenho certeza que vão ser grandes alavancas. Pessoal, Bruna, Matheus, foi incrível. Eu acho que tem muita coisa aqui que o pessoal pode ter, inclusive olhando mais uma vez o relatório no detalhe. Queria só passar para vocês, começando aqui pela Bruna, para falar uma mensagem final. Se quiser falar alguma coisa que você acha que vale a pena destacar ou só agradecer, sinta-se à vontade e depois o Matheus. Acho que primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Quando a gente começou a discutir o índice e o Matheus estava desenvolvendo, ele falou que era muito importante que isso chegasse no maior número de pessoas, varejistas e públicos possível. Então a gente trabalhou junto no Propag, a gente escreve, quando eu escrevo, quando ele revisa, quando a gente faz todo o processo, é sempre pensando nisso, de contribuir para a pessoa que está ali na loja conseguir melhorar os resultados dela. Então a gente fica muito feliz de poder vir aqui falar sobre isso. Mas acho que de mensagem adicional, assim, eu sempre tenho, como eu acompanho além do varejo, eu acompanho pagamento também com o time lá do Matheus, reforçar essa ideia, assim, que a inclusão digital via pagamento, né, via cartão, via Pix, ela tá trazendo as pessoas pro e-commerce. Então, a pessoa, quando ela vê que ela pode fazer de um jeito fácil, ela vai lá e compra, né? Então, acho que eu sou suspeita, eu falo muito de inclusão financeira também, de histórico, assim, de carreira. Então, eu gosto de reforçar essa mensagem, que eu acho que a gente tem muito o que ganhar trazendo gente que ainda não compra, né? Converter a galera que já compra, mas tem muita gente nova para trazer. Então, acho que num cenário desse que a gente acabou de conversar, é uma oportunidade legal. E é isso, assim, acompanhem, vão lá no site do Propag, tem o índice de varejo, tem os outros relatórios, tem os vídeos, o pessoal que quiser entender de tecnologia também, por que é importante, a gente vai lá, reforça, explica. Então, o nosso objetivo no Propag é esse, é que o debate sobre o sistema financeiro, para o varejista, mas para o público todo, seja mais fácil, mais agradável, que possa ser consumido que nem a gente está fazendo aqui, como entretenimento. Não é para ser coisa de notícias tristes no jornal à noite. Então, de novo, obrigada e espero que o pessoal goste. Né? Matheus. Obrigado, primeiro, como a Bruna, agradecer o convite. Acho muito importante, como eu falei, a gente faz isso para ajudar as pessoas. Desde o início, assim, a gente vê isso como um bem para a sociedade que a gente produz, e quanto mais pessoas puderem saber, mais pessoas puderem ter acesso, melhor. Queria repetir as palavras da Bruna. O pessoal do Propag produz diversas outras coisas, não só com a gente, mas de iniciativa deles, que é muito bacana, e é sempre com essa linguagem simples para que qualquer pessoa possa entender. E eu queria só fazer um adendo, assim, porque vocês falaram muito de integrar digital e tal e tudo mais, mas acho que existe um lado da tecnologia que acaba sendo o meu lado, que às vezes as pessoas esquecem, que eu acho que é muito importante, que muitas vezes a pessoa que ainda está no mundo físico não tem dados, não entende bem o seu próprio negócio. E eu acho que é o trabalho que eu faço, que é olhar dados e entender negócios. Então, eu acho que o produto que vocês têm também tem essa possibilidade, também tem essa importância de, cara, será mesmo que o varejista precisa dessa variedade toda de produtos? Será que, de repente, não tem 10 peças suas que vendem mais do que todas as outras? E isso você só vai saber com dados.
só vai saber com software, com tecnologia. Então, assim, deem valor a isso também, que eu acho que vai mudar a vida de vocês. Assim. Excelente, Matheus. Pessoal, mais uma vez, queria agradecer aqui Matheus Calvelli, Head de Research da Stone de Economic Research, e Bruna Cataldo, Head de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Propag. Eu sou o Thiago Mello, sou responsável pela estratégia de produto e pelo marketing aqui dos softwares da Lynx. Foi um prazer receber vocês num episódio adicional extra que a gente fez aqui para poder contar do resultado do varejo brasileiro para vocês. E espero que, se vocês estão gostando, curtam, compartilhem esse vídeo, façam esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. A gente faz isso com muito carinho para todos vocês. Então, sigam a gente aqui no YouTube, no Spotify, as nossas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, TikTok. A gente está disponível aí em diversas plataformas para poder chegar com conteúdo para o varejo brasileiro, para realizar aqui tanto o sonho da Stone de transformar o sonho dos empreendedores em realidade, tanto quanto o nosso sonho aqui da Lynx de ser a empresa que move o varejo brasileiro. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Matheus, Bruna, muito obrigado. E até o próximo episódio do nosso PDV.